Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta terça-feira no programa Algo a Mais. Hoje nosso papo vai ser sobre liderança empresarial. Estou aqui com a professora Rosicléia Maschio-Giglioli e com o Declei Dalla Giacomassa. Fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Nothing that I would have changed, 'cause you're amazing, just the way you are. When I hear a smile, the whole world stops and starts for a while, 'cause girl, you're amazing, just the way you are. Bom dia, Fabiano, seja muito bem-vindo. É isso aí, começando a nossa manhã de uma forma muito mais leve, muito obrigada. E aqui o meu bom dia aos convidados, professora Rosicléia, Declei, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui conosco. E sim, falando sobre um assunto que é bem especial para quem busca crescer na sua carreira, para quem busca conhecimento. Sempre é muito bom estar pautando temas como este. E hoje, falando sobre liderança empresarial, eu gostaria de dar as minhas boas-vindas e espaço para que tu possa te apresentar, Prof. Rose. Bem, bom dia, Laura, Declei, Fabiano. É sempre uma honra estar com vocês na Conecta. Agradeço a oportunidade e vamos falar, então, hoje sobre esse tema tão atual, né, que é a liderança de alta performance. Bem, então, Laura, tu dissesse, né, para eu me apresentar, a Prof. Rose, né, do campus de Nova Prata, da Universidade de Caxias do Sul. Também colocar que fui gestora de pessoas por muitos anos, não é? E depois também como consultora na área de gestão de pessoas. Então, hoje vamos, não é, Declei, conversar um pouquinho sobre a questão da liderança, das características do perfil, da liderança nata ou não. Não é? Então, temos muitas coisas boas para conversar hoje de manhã. Ótimo, prof. Muito obrigada. Claro que a prof. hoje já é mais do que isso dentro do campus da UX, mas para quem conheceu a prof. Rose nunca vai deixar de chamar assim, né, prof. Declei, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Laura. É um privilégio poder estar aqui junto com a Rose, né? Da mesma forma, Declei. Eu vou me apresentar da seguinte forma. Eu fui aluno da Rose. Mas não conta, né? Deixa isso só entre nós. Muito do conhecimento que eu consegui multiplicar foi em função da didática, né, que eu tive no curso de administração na Universidade de Caxias do Sul, e a Rose era professora, né, de mais de uma área. Então, para mim, é uma alegria muito grande. E eu trabalho como analista comportamental, né, na área de desenvolvimento de pessoas também. Ótimo. Então agora, para nós iniciarmos esse papo e até a gente poder entender um pouquinho de por que pautar liderança empresarial, até mesmo para que as pessoas possam pensar um pouquinho, ver pontos que possam estar sendo reconhecidos dentro de si. Agora, professora, eu vou começar contigo pelo fato de que realmente é muito importante quando nós nos sentimos, parece que nós nascemos para ser líderes. Por exemplo, tem pessoas que nascem com o dom de ser líder e tem pessoas que nascem com o dom, com outros que na realidade são liderados para que possam ter um bom desempenho. Então, como a gente pode compreender esse sistema? Sim, Laura. Algumas pessoas, como tu colocasse, elas vêm com a liderança de forma nata ou de forma inata. E aí vão desenvolvendo as suas características, o seu perfil ao longo dos anos, não é? Tem pessoas que a gente já observa assim, né, de cara, que elas são líderes.
pela sua forma de conduzir, não é? De conduzir o trabalho, de liderar pessoas. E tem aquelas pessoas que não nascem com esse perfil, mas elas podem aprender a. Então, elas podem buscar a qualificação no decorrer da sua vida profissional. Como que se pode buscar essa qualificação, essa melhoria do perfil de liderança, não é? A experiência, claro, você vai aprendendo ao longo dos anos. E também existe a questão do coaching, né, Declay? A questão dos cursos que aprofundam, que qualificam o tema da liderança. Laura. Então, Declay, vamos compreender um pouquinho. Tem pessoas que já nascem, já se sentem com o dom de liderar. Porém, existem pessoas que com o tempo, elas... de tanto talvez de aprender a fazer aquele trabalho com excelência e aos poucos ir crescendo dentro de uma empresa, ele se torna o líder, o chefe do setor. Então, como essas pessoas elas precisam compreender esse crescimento e se tornarem bons líderes? Porque, assim, eu compreendo que tem essa questão, poxa, eu já nasci mais, talvez, com aquela proatividade, porém, existem pessoas que sempre regrados chegaram de uma forma, ter um destaque. É muito boa a tua pergunta, Laura, e acho que esse é um tema muito bacana de ser discutido, porque as pessoas, elas têm um cargo e agora, né? Então, normalmente se coloca pessoas de destaque em posição de liderança, né? Pessoas que têm um bom desempenho, que têm uma boa performance, né? Pessoas que se destacam pelo trabalho, pelas relações, pelo carisma e assim por diante. Porque o que é liderança? Liderança é a arte de influenciar pessoas, né? Quando você é líder, você deixa de ser o produtor para ser alguém que conduz a equipe. Você tem uma responsabilidade maior. Então, você precisa fazer com que a equipe tenha rendimento, né? E aí eu gosto muito, Rose, do monge executivo, né? Uhum. Do líder e o servidor. E ele enfoca 2 pontos importantes. Um é o objetivo e outro um é a meta, o objetivo, o foco, e outro é o relacionamento. Então, a pessoa tem que ter essa capacidade de atingir metas enquanto fortalece a equipe. Mas aí você recebeu, né, um cargo de chefe. E você não é essa pessoa carismática, não tem essa habilidade de se relacionar, de se comunicar e assim por diante. Pois bem, tudo tem que ser aprendido, tudo pode ser desenvolvido, né? E aí eu acho que o autoconhecimento é fundamental, porque tem pessoas que lideram pela prática, né? Tem perfil que é prático, é uma pessoa mais pragmática, mais direta, né? Então ele vai ser mais firme, ele vai ter um posicionamento mais conservador, mais objetivo. Tem pessoas que lideram pela comunicação, pelo carisma, pelo diálogo, pela influência, né? Até pela manipulação, dá para dizer. Tem pessoas que lideram pela permissividade, então tem aquelas pessoas mais calmas, mais pacientes, a gente diz lidera pelo amor, né? E tem os perfeccionistas que lideram pelas regras. Então, aí a pessoa se conhecendo, ela começa a entender como ela lidera, como ela se relaciona, como ela se posiciona perante aquelas situações que acontecem, né? Então, como é que se diferencia um chefe de um líder, na minha percepção? O chefe é aquele que, quando chega, as pessoas fogem. E o líder é aquele que, quando sai, as pessoas continuam trabalhando no mesmo ritmo, no mesmo pique, né? Porque tem um compromisso pessoal e também com as tarefas, né? Essa é a minha percepção, Laura. Mas eu acredito que a principal competência que um líder tem que ter é a abertura para o aprendizado. Porque, justamente porque tem 2 coisas. Uma, ele tem que conseguir resultado, né? Quando você tem uma função de liderança, você precisa ter o foco, ter direção. E outra, você precisa puxar pessoas, você precisa ter equipe, você precisa conquistar as pessoas para chegar no resultado. Então, o líder é aquele que tem esses 2 aspectos. Ele tem clareza do que precisa fazer e ele sabe
influenciar as pessoas para buscar o que precisa fazer. Eu posso Com complementar, certeza. Laura? Por favor. Perfeito, Declei. E também colocar, né, que o líder é aquela pessoa que consegue, na sua equipe, fazer com que os profissionais façam as suas tarefas, as suas atividades, as suas funções, porque elas querem, porque elas têm prazer, porque elas estão motivadas. Muito legal. E não porque elas são obrigadas a. Então, também vejo essa questão do líder, né? Do gestor que é um líder. É conseguir fazer com que as pessoas estejam motivadas para o trabalho. Então, eu diria que é o líder transformacional, é o líder que transforma, não é, os seus funcionários em verdadeiros profissionais. Profissionais no sentido de buscarem, de primeiro estarem motivados para o trabalho. Volto a reforçar. Fazer porque eu quero fazer e não porque eu sou obrigado, porque, meu Deus, hoje eu tenho que levantar para ir trabalhar de novo. Não. Que bom que eu estou de pé e vou trabalhar na minha empresa. Não é? Então, nesse sentido. E aí, esse profissional vai buscar o melhor resultado possível para a sua empresa, para a equipe. Então, eu vejo essa questão também como muito importante do gestor que é um líder. E uma outra coisa também muito importante, que eu sempre falo, né, para os meus alunos, não adianta. A pessoa que é gestora, ela tem que se conscientizar que o primeiro trabalho dela é gerir pessoas. Não é, Declei? Sim. É isso. Então, aquela pessoa que não tem aquela facilidade de estar com pessoas, de gerir, de motivar, ela pode buscar algum aperfeiçoamento, alguma qualificação, porque o líder, ele passa, a tarefa dele principal é gerir as pessoas, porque daí a equipe vai trazer os resultados para a empresa, para o negócio. Então, quer dizer que o líder, ele precisa compreender muito o que faz, qual é o trabalho que precisa ser desenvolvido naquele grupo, e ele aprende sobre cada pessoa, talvez, para que possa formar um processo de desenvolvimento fácil, que as coisas possam ser elaboradas de uma forma mais fácil. Então, na realidade, o perfil de um líder, pelo que vocês estão comentando, pontuando aqui, é que realmente precisa aprender a gerir pessoas. E realmente é uma tarefa não muito fácil, porque Certo. cada pessoa tem a sua... Por exemplo, eu sou uma pessoa mais introvertida, minha colega é extrovertida, o outro, ele é uma pessoa um pouco mais... como posso falar, agressiva na forma de falar, e quando tu te coloca à frente de diversos perfis, como é essa situação? Quem pode começar? O que acontece, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente é diferente. E as motivações de cada um também são diferentes. Então o líder, ele tem que ter essa sensibilidade para entender aquilo aonde cada pessoa pode dar o seu melhor. Por isso eu acho muito importante, a Rose falava da motivação, né? Eu acho muito importante, o bom líder é aquele que tem uma proximidade até pessoal com o seu liderado, porque ele sabe aonde ele quer trabalhar, quais são os pontos fortes dele, quais são as dificuldades dele, né? Porque às vezes o que atrapalha a performance? Às vezes pode ser a estrutura do negócio, né? Pode ser que falta ferramenta, pode ser problema de processo, às vezes pode ser uma falta de competência da pessoa para fazer aquilo. Então quando você pega uma pessoa e coloca a fazer uma coisa que a pessoa não está feliz, que ela não quer fazer, como é que ela vai se sentir, né? Então ela até pode fazer uma coisa que não a deixa bem, mas se tiver uma perspectiva dela conseguir poder fazer alguma coisa que ela vai aplicar aquilo que ela sabe, aquilo que ela gosta de fazer, enfim, aquilo que ela pode ajudar mais, né? Então todo mundo gosta de trabalhar num ambiente bacana. E aí o líder é essa pessoa que consegue identificar isso, né?
que consegue conectar o ponto forte da pessoa com aquilo que precisa fazer. E ter talvez flexibilidade, Rosi, porque pensar num líder e pensar em diversas cabeças, ele tem que ser uma pessoa talvez que se imponha mais ou talvez ser uma pessoa mais flexível? Eu vejo, Laura, que o gestor como um líder, ele precisa trabalhar as pessoas da sua equipe de 3 formas. As pessoas como recursos organizacionais, ou seja, as pessoas estão na empresa para trabalhar, para desempenhar as suas funções. Então, elas têm regras, elas têm procedimentos, elas têm diretrizes a seguir. Ok? E isto, na minha opinião, é importantíssimo. Mas eu vejo também que o líder, que o gestor como líder, ele precisa olhar as pessoas da sua equipe também, pessoas como pessoas. Então, é o ir além, é o conhecer um pouco mais, é o conhecer as coisas boas, as forças daquele profissional e as suas fraquezas. A partir daí, ressalta-se as coisas boas, né, trabalhando feedback, e se busca a melhoria das fraquezas. Isso é importante. Então, o gestor, ele precisa lidar com o seu profissional dessa forma, pessoa como pessoa, conhecendo um pouco mais. E por que não dizer do gestor, do líder, conhecer o profissional que trabalha com ele um pouco mais a fundo? Quais são as questões que perpassam o ambiente familiar daquele profissional? O que o deixa feliz? O que o desmotiva? Quais são as necessidades desse profissional? Para eu poder entender o todo, o conjunto, e trabalhar de forma mais assertiva, mais acertada com esse profissional. E a partir daí eu começo a adquirir com o meu profissional confiança. Eu começo a buscar toda a questão, aquela inicial que eu disse, do profissional fazer porque ele quer e não porque ele é obrigado. Não é porque ele sente que aquele líder, aquela empresa, que ele pode confiar, que ele pode, ele pode confiar naquela empresa. Bem, e tem um terceiro aspecto, né, dos profissionais, as pessoas como talentos. Então, eu vou buscar a qualificação, eu vou melhorar as minhas fraquezas e eu vou devolver em termos de resultados para a empresa. E a empresa, quando possível, também, né, se puder, quando possível, veja, quando possível, porque nem sempre a empresa pode. Então, a empresa, quando possível, ela retorna em reconhecimento. E eu não digo reconhecimento só financeiro, porque nós temos muitas formas de reconhecimento não financeiro e que deixam as pessoas motivadas para o trabalho. E aí elas se tornam fiéis às empresas. E aí o dia que a empresa precisa dela, ela vai fazer todo o possível e da melhor maneira possível, não é para atender a demanda da empresa. Com certeza. Desculpa, caiu aqui. E agora, eu realmente compreendendo o que a prof. Rosicléria estava falando, penso que, por vezes, prof, pessoas trabalham, quem sabe, de uma forma, eu digo, um trabalho mais braçal, algo que seja mais pesado, e tu precisa continuar mantendo aquela pessoa com a vontade de trabalhar. E quem sabe, por vezes, por ser um trabalho repetitivo, por ser um trabalho que tu dizes, eu me proponho a fazer, mas um bom ambiente de colegas, oferecer um bom ambiente de trabalho, já se torna meio caminho andado. Certo. Imagina que para esse trabalho possa ser realizado de forma que exista uma motivação para essa pessoa trabalhar. Claro, então, sem dúvida. Compreendendo isso, Declei, realmente, em todos os ambientes de trabalho, o líder, ele faz toda a diferença. Sim, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. O que motiva uma pessoa? Jack Welch, primeira coisa, dinheiro. Né? Segunda coisa, um trabalho interessante. Né? Então, a pessoa tem que ter um trabalho que motive a pessoa. Né?
Tem coisas que é muito difícil de fazer, eu fico imaginando às vezes, né? Então, eu, por exemplo, tem coisas que eu não sei se eu faria por algum dinheiro, né? E terceiro, colegas agradáveis. Né? Então, eu acho que tendo esses 3 pontos, fica fácil claro, né? Aí tem tudo, né? Mas com relação à diferença de capacitação, com relação às diferenças de pessoas, né? Então, às vezes, a pessoa não tem capacitação, tem um trabalho mais manual, né? Mas tem uma boa percepção, tem um bom espírito de colaboração, né? Tem uma boa visão do processo. Aí é uma pessoa que trabalha quase por conta própria, né? Com o apoio de um líder que tem uma pessoa dedicada, ou que tem clareza do que precisa ser feito, vai embora. Mas aí você pega uma pessoa que não, mesmo com formação, né? Que é uma pessoa rasa, que tudo é um problema, por exemplo, né? Aí você tem que ser um pouco mais pragmático, mais objetivo. Combinar e cobrar, né? Acompanhar e Então, o líder, ele tem que ter esse jogo de cintura. Quando a pessoa é uma pessoa que vai sozinha, ele tem um tipo de comportamento, né? Quando é uma pessoa que precisa de orientação, de suporte, né, de cobrança, ele tem que ter esse tipo de posicionamento também. Perfeito. Por isso que eu acho legal quando a Rose falava, né, de ser gestor, né, porque se separa às vezes um pouco. O líder é quem olha para o futuro, né, o gestor é quem controla o presente. Mas né? o gestor líder. Mas um complementa, os dois são extremamente importantes, né? Mas no coaching, no processo de mentoring também se tem essa percepção. Quando a pessoa é rasa, você tem que guiar ela. Então você combina, anota por escrito, os dois assinam e a pessoa faz, né? Se é uma pessoa que você precisa trabalhar comportamento, isso dá para ser treinado, né? Se é uma pessoa que precisa trabalhar competências, então você você é um consultor, né? Um professor. Se é uma pessoa que o problema são crenças, então você tem que ser um mentor, né? Você tem que usar a sua expertise para guiar a pessoa. Se é uma pessoa que já sabe o que tem que fazer, que já se conhece, né? Então essa pessoa não precisa eu guiar ela, eu tenho que patrocinar ela. Eu tenho que fortalecer essa pessoa. Se é uma pessoa que já tem uma visão mais sistêmica, né? Então deixa a pessoa aí. Porque se você pegar uma pessoa boa e ficar querendo organizar a vida e guiar e dizer para ela o que tem que fazer, ela não vai aguentar, né? Tanto que as pessoas, elas saem das empresas não é pelo trabalho, é por causa do líder na maioria das vezes. Isso E dos colegas. E dos colegas de trabalho, né? Então o líder, ele tem que ter essa percepção. Gostei muito, né, Rose, da estrutura, porque a empresa ela precisa que o colaborador também se adapte àquilo que ele vai fazer, mas tem que ter essa percepção da pessoa enquanto pessoa e do grupo também. Eu vejo que cada vez mais é importante essa questão de olhar para o grupo, para o ambiente, para as pessoas no todo, aí, né, criar mecanismo de feedback, como a prof falou, porque quando não tem mecanismo de feedback nas organizações, tem pessoas que reclamam, né, pessoas que não estão comprometidas, e aí o clima fica complicado. Com certeza. Perfeito. Então, pessoal, com essas colocações, grandes colocações nesse primeiro bloco, nós vamos para um breve intervalo comercial. A seguir, nós retornamos com o nosso papo, que eu gostaria agora só de agradecer aos anunciantes do programa Algo a Mais, que fazem com que nosso programa aconteça, segunda a sexta-feira, às 10h30 da manhã, ao RP Mercados, a Manfi Produtos Alimentícios, Kiron Centro Cultural, Loja Beneduzzi, sempre me vestindo de felicidade, e Prana Energia Vital. Vamos de música e logo logo nós retornamos. If I could, then I would. I'm going wherever you go. We up high or down low. I'm going wherever you go. I'm going wherever you go. Muito bem.
Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. As tendências, conforto e qualidade da coleção outono e inverno você encontra nas lojas Beneduzzi. Além da linha esportiva de viagens e lindos acessórios. Beneduzzi, vestindo felicidade. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. Na próxima quarta-feira, dia 26, no programa Mulheres, com o quadro Mulheres no Poder, nós teremos as representantes do município de Paraí. Não percam! Seu público-alvo: lê jornal? Ouve rádio? Assiste TV? Ou está conectado? Identifique seu público, anuncie e tenha resultado. Conecta Mais TV. É muito nossa. And baby, you're all that I want. We're lying here in my arms. I find it hard to believe we're in heaven. And baby, is it all that I need? And I'm find there in your heart. I isn't too hard to see we're in heaven. Muito obrigada, Fabiano. Tô indo lá pro fundo hoje, né? É isso aí. Tá puxando o saco dos convidados, provavelmente. Se bem que aqui já teve pedidos de bote azul, fio de cabelo. Isso. De manhã cedo. Cedo não, né? Mas meio pesado, manhã, assim, para uma terça-feira de manhã. Só terça ainda. Mas voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã, falando sobre liderança empresarial. Antes de continuarmos o nosso assunto, eu gostaria de agradecer mais uma vez aos anunciantes do programa Algo a Mais, RP Mercados, Manfi Produtos Alimentícios, Kiron Centro Cultural, Lojas Beneduzzi e Prana Energia Vital. Então agora, eu gostaria de chamar o meu colega Thiago Zilli, que está no Estúdio 1, e está lá trabalhando no nosso Expresso ao meio-dia. Que manchetes temos para hoje, Thiago? Bom dia. Muito bom dia, Laura. Muito bom dia, professora Rosicléria, e também o Declê, que fazem a bancada do Algo a Mais. Na manhã de hoje, os destaques e as informações que você confere no Expresso meio-dia. O primeiro ano do assassinato de George Floyd nos Estados Unidos, que fez rever todas as políticas raciais. Você vai saber quem é o novo presidente da FAMURS, eleito para a gestão 2021-2022. O 13º dos aposentados, que começa a ser pago hoje pelo INSS, e há um investimento de mais de 20 milhões de reais que vão beneficiar as rodovias da Serra Gaúcha. Essas são as principais notícias dessa manhã que eu separei
e muito mais eu trago no Expresso Meio-Dia. Um bom programa para vocês no Estúdio 2. Legal isso. Muito obrigada, Thiago. Ótimo, muito bom a gente estar sabendo um pouquinho sobre as notícias do dia. E sim, para quem quiser acompanhar mais, Expresso ao Meio-Dia, daqui a um pouquinho, depois do programa Algo a Mais. E agora voltamos com o nosso papo falando sobre liderança e uma questão que está no ar e que, sim, no primeiro bloco nós falamos muito como o que o líder faz para que uma equipe seja boa, como ele precisa trabalhar. Mas agora vai ser bacana nós podermos pontuar as competências. Então, Prof. Rosiclério, que competências um líder ele precisa ter? A gente diz, né, que se nós começarmos a pontuar tudo que precisa, aí vem a tal da síndrome, né, da Mulher Maravilha ou do super-homem. Mas, enfim, nesses meus anos, não é, como gestora de pessoas, lembra que eu disse, né, o líder, primeiro ele é um gestor de pessoas, para depois ele poder conseguir dar resultados para a empresa. Mas eu vejo assim que uma das competências muito importantes, Laura e Declay, é saber gerir conflitos. Porque no dia a dia, infelizmente, né, ou felizmente, por que eu digo felizmente de conflitos? Porque é importante que nós busquemos os conflitos, as oportunidades de melhoria. Mas, enfim, nós vamos ter sempre conflitos, problemas, situações, enfim, que o líder ele vai precisar atuar. E eu vou te colocar que o profissional da equipe, ele espera, quando há os conflitos, ele espera a atuação do líder. Então, aquele líder que ele não trabalha bem a gestão do conflito, ele acaba trazendo para a equipe uma certa frustração. Então, o que eu quero te colocar? Gestão de conflitos, gerir, entender o conflito, ouvir as partes, ouvir os profissionais, cada um com a sua versão do conflito, e ser imparcial. Ser imparcial para diminuir, para dirimir ou para eliminar o conflito. Então, colocar em aberto o que está acontecendo para as pessoas que fazem parte do conflito, ouvir sugestões para que este conflito seja dirimido, diminuído, eliminado, enfim, e a partir daí tomar a decisão correta, a decisão imparcial, para que não se tenha depois aquelas questões, porque o gestor ou o líder, enfim, ele tomou partido deste ou daquele. Não, nós temos que ser justos, o líder precisa ser justo. E ser justo perpassa quando há um conflito, entender as partes, ouvir sugestões de melhoria, mas depois tomar a decisão e acompanhar, fazer o follow-up das ações que estão sendo tomadas ou que serão tomadas para a gestão do conflito. Então, eu vejo que essa é uma competência muito, muito, muito importante que o líder deve ter. E hoje é um diferencial dos gestores nas empresas, nas organizações. Até alguns anos atrás, né, Declay, nós tínhamos outras competências que eram diferenciais de um líder no seu ambiente de trabalho. Hoje, uma delas é a gestão de conflitos. Uma outra questão muito importante é saber dar o feedback. Então, feedback positivo é lindo, maravilhoso, todo mundo gosta, né, de elogiar, de falar bem, enfim. Mas e quando eu preciso dar aquele feedback que é mais duro? Sim. Aquele feedback que a gente chama de ajuste de rota. Ajustar a rota do profissional. Em que nós temos que dizer, fulano, temos este ponto de melhoria. E aí eu preciso argumentar, porque o profissional pode não ter a percepção daquele ponto que ele precisa melhorar, quando eu estou dando feedback. Então, eu preciso convencer
o profissional da necessidade da melhoria. E a partir daí, eu sempre acredito na questão de ouvir o profissional, aí depois sempre pedir a sugestão, o que podemos fazer mas a decisão final é do líder. E aí, então, eu vou passar as sugestões de melhoria que o profissional me deu. Eu, junto com a minha experiência, montamos um plano de ação, né, um plano de desenvolvimento individual, como nós chamamos. E, a partir daí, então, eu vou monitorar se aquele profissional que tem um foco de melhoria e que nós decidimos por um caminho X, por uma rota X, para aquela melhoria, se ele está colocando em prática sim ou não. Sempre lembrar, eu não posso lançar algo para melhoria e não dar a continuidade, não fazer o follow-up, não fazer o acompanhamento. Porque senão as coisas acabam se perdendo. Isso em todos os aspectos da nossa vida, não é verdade? Isso é. Então, Declei, coloquei aqui algumas competências, né, conflitos e feedback. Existem muitas. O que tu também, né, colocas como outras competências? Eu peguei a roda da liderança aqui, mas eu concordo muito com a Rose. Solução de conflitos, porque nós vivemos um mundo cada vez mais individualizado, com percepções diferentes. E eu gostei muito que a gente tem que objetivar quando tem conflito, né? E aí tem que entender necessidades, intenções, sentimentos, tem que fazer essa leitura e minimizar a interferência desses conflitos, porque isso atrapalha significativamente, isso desmotiva as pessoas e aí não tem como ter produtividade. E outro fator é feedback, né? Então o feedback adequado seria pedir feedback e também dar feedback o tempo todo, né? Mas as organizações fazem isso de maneira formal. Então, o liderado, ele precisa muito da opinião do líder. Ele precisa ser percebido, ele precisa ser ajustado à rota. Senão ele fica, né, tem que ter clareza da expectativa, tem que ter esse diálogo, essa ajuda, né? Porque se o comandante falhar, aí o soldado vai morrer, né? Então tem que ter essa proximidade. Lembra, né, de que nós somos o exemplo. Sim. Precisamos ser o exemplo para os nossos liderados. É a coisa mais importante da liderança, é ser exemplo. Ser o exemplo positivo. O que a gente faz, né? O que a gente faz reflete no liderado. Né? O liderado, na verdade, é o rosto do líder, na minha percepção. Mas a Rose falou, eu queria falar de algumas aqui da roda da liderança, uma delas é delegar. Então o que acontece? A gente vê muitos líderes, gestores, que eles ficam muito presos no operacional. Então, quando você não passa algumas tarefas, você não faz algumas que é você que tem que fazer. Então, os empresários, eles têm que estar próximos das pessoas. Eles têm que fazer tarefas, mas têm que cuidar das pessoas, tem que ter gestão de pessoas. Então, delegar é extremamente importante. Aquela pessoa que centraliza tudo também prejudica o processo, né? Porque tira a oportunidade de algumas pessoas que se sentiriam muito mais motivadas em colaborar. Outra competência tem várias, né? Mas priorizar também é muito importante, né? Ter clareza e priorizar as coisas, ter foco, organizar o tempo, né? No mentoring, o que se faz? O primeiro passo, vamos sentar aqui, vamos ver o que está indo bem aqui na nossa empresa. O que é ágil, o que é lento, né? O que está indo, o que é veloz, o que é parado, o que é dinâmico, né? O que não está funcionando. Primeiro passo é esse, né? É identificar o que está acontecendo. Criar um mecanismo forte de feedback, né? Acho que é importantíssimo. Sem isso não tem liderança, na minha percepção. Depois, criar uma visão poderosa de futuro com a equipe. Se a gente trabalhar e se a gente se envolver com o objetivo e der o nosso melhor, aonde a gente pode chegar? Porque é isso que nos motiva, né? Então, ter uma visão clara. Eu acho que às vezes o colaborador ele não tem, ele nem sabe o que tem que fazer de forma clara ou que resultado ele vai dar. Como é que isso vai motivar uma pessoa, né? Então, às vezes falta essa questão de priorizar, de organizar, de ajustar, de gerir mesmo, né? Desenvolver bom coração, eu acho muito importante.
né? Acho que entender que a gente faz trabalhar em equipe, entender que não é só eu, que eu preciso do outro, né? Como o maestro da orquestra, ele tem milhares de instrumentos lá, mas se um desafinar, prejudica o todo, né? Então ter essa percepção, acho que o profissional moderno ele tem que ter essa percepção um pouco mais sistêmica, ter bom coração, saber colaborar, né? Ser mais colaborativo. Isso é bem bonito, bem legal. Isso aí. Então eu acho que trabalhar em equipe é uma competência importantíssima, precisa muita empatia, né? A Rose falava e eu achei bem bacana. Então ver o lado de uma pessoa, também ouvir, né? Os dois lados, ouvir as posições. Entender os sentimentos envolvidos, entender os objetivos, as intenções envolvidas, e aí sim, então, ajustar para a coisa ter fluidez. Tem que ter, quem trabalha, quem lidera, tem que ter uma visão do todo. Eu acho bacana a metáfora do maestro, né? Então tem o violino, uma coisa delicada, daí tem o cara do bumbo, aí tem o saxofone, aí tem o violão, aí tem a gaita lá, e o cara tem a percepção do todo, ele enxerga o todo, né? Então essa visão sistêmica, ver todos os lados, por isso que tem que ter muito autoconhecimento, porque a partir das nossas, quando a gente identifica onde a gente é frágil, e a gente vai trabalhar isso também, para saber conduzir, para saber dar exemplo, né? A gente vai lidar melhor também com as outras pessoas, vai entender melhor cada um, vai entender o contexto, enfim. Maravilha, muito bem colocado. E agora, pensando que o líder, ele só é líder porque ele tem os seus liderados. E quando pensamos também num grupo de pessoas em que trabalham e precisam prestar serviços de uma forma efetiva, que o trabalho realmente seja feito e resolvido. Também o liderado, a pessoa que está no grupo, a pessoa que ela precisa ter o perfil dela. Claro que a gente fala aqui sobre vários perfis, são pessoas diferentes que estão lá. Mas quando uma pessoa se propõe a estar num grupo, a estar trabalhando em equipe, o que ela precisa ter em mente também para que as coisas possam andar de uma forma mais fácil? Rose. Eu vou fazer o link, Laura, da tua colocação com, de novo, a gestão de conflitos, porque hoje nós temos um conflito muito presente, que são os conflitos de gerações. Certo. Então, num ambiente de trabalho, nós temos pessoas da geração X, sou eu, da geração X, da geração Y, não é? Que são as pessoas, assim, mais a idade de vocês. Eu pego as duas. E da geração Z, né, que é essa geração nova, Z desafiar, né, essa geração que já vem com digital. O celular, né, que já são digitais, enfim. E a geração alfa, que eles ainda são até uns 10 anos mais ou menos, que ainda não estão no mercado de trabalho. Então nós temos todas essas gerações juntas, muitas vezes, num mesmo ambiente de trabalho, cada um com um perfil, com uma forma de pensar. Então, a geração X, né, são os workaholics, aquelas pessoas, né, que o objetivo na vida é trabalhar, né? E se tu não trabalha muito, tu não é uma pessoa do bem, né? A gente pensa isso muitas vezes. Então, eu acho que eu sou do X. E aí são aquelas pessoas altamente regradas, determinadas, não é que tá bom. É novinho, então é novinho. Tu deve ser daquele do Alfa lá, dos 10 anos. Não, os 10 anos. Não é? Então, e que elas, ao se ter um objetivo, uma meta, elas vão fazer de tudo para o atingimento. E da mesma forma a geração Y. Só que a geração Y, ela já vem com aquela questão do digital. Né? Então a geração Y, a X já aprende o digital, a Y também. E agora nós estamos com essa nova geração no mercado, que é a geração Z, que são as pessoas até mais ou menos uns 20 anos. Oi! A Camila da produção, 19 aninhos.
Então, olha só, eles têm muito gás, eles têm muita garra, eles precisam se automotivar, eles precisam entender a importância do trabalho, porque se o trabalho não for importante e não for desafiador, eles se desmotivam. E eles têm toda essa tecnologia, não é? Então, eu entendo assim, hoje nós temos um grande desafio, nós líderes, nós gestores, de pegar todas essas coisas boas da geração Z e transformá-las em resultado para as empresas. Então, o que nós fazemos muitas vezes, não é? Ai, aquele pessoal está sempre na internet, está sempre no celular, não desgrudam. Tá, mas vamos fazer diferente, então. Vamos pegar tudo que eles sabem de tecnologia, tudo que eles sabem de celular, enfim, e vamos trazer para a empresa. Vamos trazer como resultado positivo para a empresa. É a minha visão, Laura e Declay. Não é? Então, porque hoje em dia, nós temos muito, e que bom, muitos profissionais da Z no mercado. E é o nosso papel como líderes, e isso para qualquer profissional, entender de novo, eu acredito muito nisso, eu preciso conhecer a pessoa que está comigo, as suas forças, as suas fraquezas. Desculpa, eu vou falar de novo porque para mim isso é importante. Com certeza. Né? Ressalto através do feedback o que a pessoa tem de bom e isso vai deixá-la satisfeita, motivada, feliz. E aí ela vai querer fazer sempre melhor, porque ela vai aguardar, ela vai ficar esperando que o seu líder diga, faça o reconhecimento. E a partir daí, trabalhar, então, as fraquezas, os pontos de melhoria. E isso eu preciso fazer com todos os profissionais que estão comigo. A partir desse momento que eu consigo agregar, eu vou ter melhores resultados. Mas aí nós fazemos a pergunta, todos os profissionais conseguem se encaixar nisso? Todos os profissionais querem se encaixar? E aí vem, mais uma vez, a atuação do líder. Então, se eu trabalhei, se eu investi, se eu busquei a qualificação do profissional e ele não me dá retorno, eu tenho, de novo, que ser justo, eu tenho que ser ético, eu tenho que ser coerente. Comigo, com a equipe e com a empresa. Porque o líder, ele tem que dar resultado para a empresa. E aí, se eu tenho pessoas que estão fora da rota, se eu busquei trazê-la para perto de mim e essa pessoa não quer, eu tenho que tomar uma atitude e isso também é papel do líder. O líder, ele não tem só papel bonzinho, não é, Declay? Não. Nós temos que tomar as devidas atitudes quando elas forem necessárias. De novo, sempre pensando na questão da justiça. Eu acho muito bacana o que a Rose está falando primeiro, então, né? Em vez da gente querer boas pessoas, pegue o lado bom das pessoas. Pegue o lado bom. É uma máxima aí de recursos humanos, da área de humanas, né? E acho bacana essa análise que a Rose faz também das gerações. Por exemplo, a minha filha, ela tem muitas coisas que ela não consegue entender que eu faço, né? Que é uma geração mais jovem. Agora, para fazer uma arte para mim, eu levaria 6 meses do que ela faz numa hora. E fica lindo, né, Declay? Então a gente tem que aprender, entender, eu acho bacana o que contribui, o que cada um pode contribuir melhor. Isso motiva as pessoas. Outra coisa que a Rose fala, que acho que é importante salientar, é que quando o líder não resolve o conflito, desmotiva toda a equipe. Sim. Perfeito? Frustra. Então, frustra as pessoas. Então, por exemplo, uma pessoa se puxa, a outra não faz nada e o líder não faz nada. Mata a equipe. Então, num contexto que a gente tem que ser competitivo e que tem que trabalhar unido, né, Rose? Perfeito. É fundamental a solução dos conflitos, de novo, né? E essa visão sistêmica de entender que as pessoas são diferentes, as pessoas têm direito de ser diferentes e elas merecem um retorno sobre isso também. Então, tem que construir uma estrutura, a gente chama hoje de arquitetura de pessoas, né? Que se solucione essas coisas para buscar os grandes objetivos de forma animada. E aí eu gosto muito do monge executivo, e a Rose falava de ser justo, ele traz a questão da vontade e da necessidade.
Então a gente não faz a vontade das pessoas. O líder, ele faz o que precisa ser feito. Perfeito. É justamente por isso que ele é líder. Então tem que enfrentar as coisas que não são boas, né? Então a pessoa tá magoada, tá reclamona, tudo bem, não tem problema, volta pro barco. Agora, se não volta pro barco, aí tem que liberar para o universo, né? Porque se a pessoa tá infeliz, tá sofrendo, tá prejudicando o grupo, tem que ajudar ela a se encontrar e, né, ir para um lugar onde ela possa ser mais produtiva. E aí, para isso, tem técnica também, para fazer com carinho, porque toda pessoa tem que ser respeitada sempre. Isso aí. Com certeza. Então, muito bem colocado. Vamos para mais um intervalo comercial desta manhã. E a seguir, nós retornamos com o papo Liderança Empresarial no programa Algo a Mais. Música, Fabiano. Day after day is repeat. Night after night, my heartbeat shows a fear. Goes a fade and fade away. Goes a fade and fade away. Essas músicas aí que tu... O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. Por muitos ele é conhecido por fazer gols, por outros ele é conhecido por tirar sarro da dupla Grenal. Você sabe de quem eu tô falando? Prepara a sua cerveja latão e muita música de bandinha, porque vem ele no sofazinho do Benite. É Sandro Sotile, o artilheiro das bandinhas, estará contando a sua história aqui nesse sofá. As tendências, conforto e qualidade da coleção outono e inverno você encontra nas lojas Beneduzzi. Além da linha esportiva de viagens e lindos acessórios. Beneduzzi, vestindo felicidade. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+.
hide and seek. They play alone, you're rushing across the forest, monkey business. A sunny afternoon, not tonight. Give me the other chance tonight. Give me the other night tonight. Give me the other, whoa, 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 whoa. Laura, tu me permite um comentário? Com certeza. Maravilhosas essas músicas da geração X. Anos 80, Fábio. É isso aí, muito bem, muito bem. E voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã, com esse ânimo, esse clima muito bom, né, prof? Porque realmente uma música faz toda a diferença. É sempre muito bom ter aqui o Fabiano nas terças e quintas. Obrigada. Essas músicas são da minha infância, assim, tipo, são coisas que eu não cantava lá quando era criança, então depois, né, vamos aprender e vamos tocar, porque são muito lindas, boas mesmo. Muito boas, lindas. É isso aí. Então, de volta, estamos falando sobre liderança empresarial, compreendendo todas as competências que precisam ser desenvolvidas para que o líder realmente possa fazer o seu serviço de uma forma com eficiência, que a sua equipe seja liderada e que tudo ande da melhor forma. Ok, agora eu vou fazer um questionamento aqui para os meus convidados sobre como lidar com colaboradores que não colaboram. Então, Declay, podemos começar contigo? Tem várias formas de lidar com quem não colabora. Eu acho que, na verdade, as pessoas deveriam ser colaborativas, deveriam ser incentivadas para ser colaborativas. Eu tenho a percepção seguinte, que a gente faz tudo para quem é bom, né? Para quem ajuda, para quem dá mais resultado. Eu acho que essas pessoas sempre devem ter mais privilégios, né? Então, a pessoa que se esforça muito, que cumpre horário, que é produtiva, que tem respeito com a equipe, ela deve ser valorizada, porque você cria uma cultura de valorizar quem se puxa, de quem é comprometido. Mas tem pessoas, às vezes, que são importantes e que é necessário manter essas pessoas, né? Então, o líder, ele tem que ter essa diplomacia de transmitir isso para a equipe, né, para que a equipe consiga equilibrar com aquela dificuldade que tem, né? Porque, às vezes, a pessoa tecnicamente é muito boa e não dá para substituir, pelo menos momentaneamente, né? Mas a pessoa não tem um bom comportamento. Então, acho que tem que ter o feedback para essa pessoa, né? Mas também a equipe vai ter que entender que essa pessoa é fundamental para aquele processo, enfim, né? Mas o que se vê é que ao longo do tempo essas pessoas não permanecem. Porque tudo aquilo que é sofrido, um dia termina. É sempre, né? As coisas, um dia tá bom, outro dia não tá bom. Mas quando a coisa é muito sofrida, não tá certo. Então a pessoa não, né? E eu penso que é muito mais difícil você trabalhar comportamento do que tecnicamente. Então, acho importante, né, quando a gente contrata pessoas ou quando se põe pessoas técnicas em funções estratégicas, que a empresa tenha o controle dessas informações, né, que a empresa tenha a possibilidade de ter pessoas aprendendo, de que se multiplique esse conhecimento para não virar refém de pessoas, né, estratégicas. E o que fazer com pessoas que não colaboram? Sendo muito pragmático, manda embora, né? Às vezes o prejuízo é menor. Então tem que ver até onde é possível trabalhar com isso, até onde a equipe está disposta a entender algumas coisas e também analisar os prejuízos que isso venha causar, né? Mas uma coisa que eu aprendi na minha trajetória, muitas vezes infringindo muitas leis dos líderes, é que o líder tem que ser respeitado. Sempre. Você não demite o líder. E para você evoluir, você precisa de líderes. Então, se você tem um líder, não passa por cima, respeita, procura entender o seu líder também. Acho que é uma forma de crescer profissionalmente, né? E quem porque sabe o líder um dia ser líder também. Exatamente. Não tem outra forma, né? A gente até pode não concordar, não gostar, não admirar, enfim, mas se a pessoa é teu líder, respeita o seu líder. E para você, na minha leitura, para você crescer, você tem que ter uma boa relação com a liderança.
Com certeza, ótimo, professor Rosiclério. E agora, falando um pouquinho, porque aí, como o nosso tempo ele já vai se encaminhando para o final, temos cursos para pessoas que gostariam de se formar como líderes, ter esse conhecimento de um líder, talvez trabalhar essas competências. O que vocês podem pontuar enquanto universidade, enquanto UX, prof? Sim, Laura, nós estamos com inscrições abertas para a pós-graduação em liderança e coaching. E ela inicia em julho. Essa pós, ela é muito completa, porque ela vem desde a questão financeira, não é, das empresas, enfim, até a parte das competências do líder. Então, tem disciplina de motivação, tem disciplina de negociação e comunicação, tem disciplina de trabalho em equipe, tem a disciplina do autoconhecimento de liderança, que é, meu Deus, vai ser maravilhosa, e tem a parte toda de coaching. Então, quem tiver interesse, nos procure, né, no campus 3242-1008, que nós passamos mais informações sobre a pós em liderança e coaching, mais uma vez que inicia em julho. Eu só gostaria de fazer um fechamento rapidinho com relação aos colaboradores que não colaboram e que existem, que até algum tempo atrás nós contratávamos as pessoas pelas suas competências técnicas, ou seja, pelo que elas sabiam fazer, pelo operacional. Hoje já mudou. Né? Então, nós, da área de gestão de pessoas, nós estamos contratando, os líderes, nós estamos contratando pessoas primeiramente pelas suas competências comportamentais. Porque se entende muitas vezes, veja, não é sempre, mas se entende que as competências técnicas, elas são mais fáceis de serem aprendidas, adquiridas, do que uma competência comportamental ser transformada, alterada, ajustada. Então, coloco essa questão que as competências comportamentais são valorizadas. Veja que eu coloquei que a gestão de conflitos é uma competência muito valorizada, né, pelo gestor. Agora eu falo de qualquer tipo de profissional. A competência comportamental, ou seja, o saber se portar, o saber lidar, o saber ouvir, né, todas essas questões no ambiente de trabalho, elas são muito valorizadas pelas empresas, pelos líderes, não é pelas organizações em geral. Então, coloco a importância das pessoas buscarem o ajuste, a qualificação cada vez maior nas comportamentais. Lembrando que a técnica a gente aprende. Tem casos específicos? Tem casos específicos. Mas, na maioria das vezes, as competências técnicas, o saber fazer, a operacionalização é fácil, é rápido. Então, o molde, o ajuste da comportamental precisa, sim, ser trabalhado mais a médio e longo prazo. E voltar, se eu quero ser um profissional competente, eficaz, diferenciado no mercado de trabalho, eu preciso buscar a qualificação nas competências comportamentais. O saber trabalhar em equipe, o ser proativo, o ajudar quando é necessário, por que não? Qual é o problema de ajudar o colega, de ensinar o colega, de ser gentil com o colega, né? De fazer o que a empresa está demandando? É esse o nosso trabalho, é esse o nosso papel nas empresas. Olha aí. Certo. Muito importante saber disso, prof, porque realmente, a partir das competências comportamentais, que também a pessoa ela se dispõe a fazer bem o seu trabalho e aprender um novo, quem sabe, a parte técnica. Então, sim, isso é bem pertinente, é muito importante. Pessoal, considerações finais para amanhã de hoje, o nosso papo sobre liderança empresarial. Declay. Bom, eu quero dizer que se você precisa se descobrir, precisa resolver os seus conflitos internos, né, para você conseguir ser mais produtivo, se você deseja empreender, se você acredita que pode dar mais, me procura que eu posso ser útil aí, né? A gente está atendendo agora de forma individualizada, né? Queria agradecer o Fabiano, agradecer a Rose, né, imensamente, a Conecta, né, os patrocinadores, a equipe aqui da Conecta,
pela oportunidade. E que a gente possa ser exemplo e que a gente trabalhe melhor a nossa comunicação, que a gente possa se expressar melhor também para ajudar mais as pessoas. Maravilha, muito obrigada, Declei. Prof. Rose, considerações finais para essa manhã. Laura, como eu coloquei no início, é sempre um prazer estar aqui com vocês, fico sempre muito feliz, obrigada pelo convite. Declei, que bom estar contigo, né, meu aluninho. Ah, deixa eu dizer, quando tu começou na faculdade, tu era um menininho. Tá, e aí nós estávamos falando, né, nos bastidores, que já faz anos. Fabiano, obrigada pelas músicas da geração X. Imagina, é um prazer. Liderança de alta performance, dessa forma que nós vamos nos diferenciar como líderes no mercado de trabalho. Maravilha, muito obrigada, prof, muito obrigada, Declei. Fabiano, teu recadinho de hoje. Então, eu só quero agradecer, né, por esse espaço maravilhoso aqui, falando então, né, que a gente falou antes que não era... Eu falei várias vezes. Mas vivendo e aprendendo, né? Eu tô sugando o máximo que eu posso dos conhecimentos que são passados aqui né, nas terças e nas quintas-feiras, que são os dias que eu estou presente no programa. E é um aprendizado muito grande, assim, sabe, Laura, esse espaço que eu tenho aqui, porque eu escuto profissionais, né, eu escuto relatos e formas de trabalhar e de viver de profissionais altamente qualificados, de um alto gabarito. Então, muito obrigado e até quinta-feira. É isso aí, obrigada, Fabiano, obrigada a você de casa que nos acompanhou mais uma manhã no programa Algo a Mais, hoje com esse papo liderança empresarial, e que sim, que possa... para alguém possa ter servido aí umas dicas, é sempre muito bom aprender, conhecer, e estamos aqui para sempre estar com papos diferentes. Manda também, escreve para Conecta Mais, entra no Instagram, sugere pautas, temas que possam ser pertinentes para ti, para tua família, para os teus negócios, enfim, sugere que a gente pode trazer aqui para o programa Algo a Mais. Então, muito obrigada e vamos de música. Até amanhã, pessoal. Fabiano. Since you went away, Rosanna, oh yeah. No, she's gone, and I have to say, meet you all the way, meet you all the way, Rosanna, oh yeah, meet you all the way. Meet you all the way, Rosa.